10 de março de 2025, segunda-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Segundou. Que alegria iniciarmos a nossa semana de trabalhos, de estudos, na presença de Deus, em comunhão com a liturgia da igreja, ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, o que Deus tem a nos instruir nesse tempo quaresmal. Isso é muito bom. Muito bem, queridos. Nós vamos meditar nesta manhã desta segunda-feira a leitura do livro do Levítico, capítulo 19, versículos do 1 ao 2, do 11 ao 18. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques a extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires caluniando-o contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Repreende teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, um texto muito bacana, nós ouvimos do livro do Levítico. No fundo, é a lei que o Senhor entrega ao povo de Israel para que o povo possa viver segundo o desígnio de Deus. Meus queridos, às vezes, se cria na nossa mente um tabu de que a santidade ela é concernente somente no meu relacionamento comigo mesmo, nas questões da vida humano-afetiva, nas questões de vida sexual, Isso não é verdade, Todas as dimensões humanas, vivendo a santidade, significa estar em todas as dimensões com o coração em Deus. Não adianta estar bem numa dimensão e estar péssimo em outra. É isso que eu estou querendo dizer. Viver efetivamente o projeto de Deus, que é o projeto de santidade, é de fato nós percebermos a nossa totalidade como ser humano. Não é só a questão sexual, Mas uma coisa importante também na nossa vida, e vai falar disso o texto de hoje, é aí que eu quero chegar, é sobre o relacionamento interpessoal. Não adianta eu estar bem comigo mesmo, numa vivência de santidade, de pureza, a vida espiritual, a vida de oração, os compromissos religiosos, enfim, tudo que envolve a minha pessoalidade.
Não adianta estar bem comigo mesmo se os meus relacionamentos são tóxicos, se eu tenho sido pernicioso nos meus relacionamentos interpessoais, se eu não tenho agido bem em relação ao próximo, se eu não tenho sido justo, né? Então o texto ele vai falar um monte de cláusulas que diz respeito ao mandamento do amor do próximo, né? O amar a Deus, o não colocar a nossa pessoa na frente de Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas, é um mandamento importante e ele se cumpre à medida que também nós amamos o outro, né? Não basta, no fundo vou citar ludicamente um exemplo, viver a santidade não é eu me afastar do mundo e de todo mundo, né? Eu me afastar do mundo, de Deus e o mundo, me isolar e me tornar um eremita, por exemplo, afastado de todos. Não é esse o chamado de Deus para nós, embora Deus haja dessa maneira também, né? Não é uma fuga o estado de santidade, a gente tem que entender isso, né? O estado de santidade é nós enfrentarmos nós mesmos, avaliarmos a nossa interioridade, né? Mas também avaliarmos o jeito como nós nos dispomos diante das pessoas com quem nós convivemos, né? Olha só, furtar, dizer mentiras, jurar falso pelo nome de Deus, explorar o próximo, amaldiçoar, olha só, roubar, cometer injustiças, né? Falar mal, ou seja, ser maldizente, conspirar contra o outro, né? Odiar o outro, se vingar do outro. Olha só, tudo isso o escritor do texto de Levítico, ele está falando assim: viva bem nos seus relacionamentos. Viva bem nos seus relacionamentos. Faça aquilo que é possível para você estar bem em relação aos outros. Agora, a resposta dos outros em relação a você, isso já é problema dos outros, né? Às vezes, minha gente, nós justificamos as nossas intolerâncias, nossos julgamentos, né? Enfim, os nossos pecados em relação ao próximo, por causa do jeito do próximo. O jeito do próximo é problema do próximo. Se o outro tem que se converter, o problema é dele. Eu preciso fazer minha parte, entendeu? Eu preciso fazer minha parte. Agora, porque alguém fala mal de mim, eu vou fazer o mesmo? Começar a falar mal da pessoa? Ora, eu estou mostrando que eu estou espiritualmente decaindo. Agora, porque alguém me prejudica, eu tenho que ir lá e prejudicar? Não. Mostre diante do mal o bem que há em você. Mostre que você é de Deus. Haja conforme os preceitos de Deus. Quantas vezes a gente faz tudo, uma coisa ou outra de que está no texto de hoje? Olha, falar mal, explorar, extorquir, prejudicar, dizer mentiras. Acabei de dizer todas as cláusulas que estão aqui no texto que nós acabamos de ouvir. Então, para nós refletirmos um pouquinho nessa quaresma, né, por meio desses dizeres, e depois leia o texto novamente e vai refletindo se não tem um elemento ou outro na sua vida. Como também farei para refletir se não tem um elemento ou outro na minha vida, né? E nós precisamos entender isso, meus queridos. Olha, no fundo, eu vou concluir a reflexão de hoje. Esse texto é um convite para nós vermos se nós estamos levando as pessoas que Deus colocou na nossa vida para o céu. E se nós estamos indo para o céu junto delas, né? No fundo, o resumo não adianta você estar bem, né, com você mesmo e também religiosamente. Eu vou na missa, eu cumpro os preceitos da igreja, eu faço tudo certinho. Não adianta você estar bem com você mesmo e com a religião se você não vive bem com as pessoas que Deus entregou ao seu convívio. É isso o texto de hoje. Então a quaresma é um tempo para nós avaliarmos os traços do nosso temperamento, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, e o que em nós
pode ser acrescido, amadurecido, melhorado. E percebamos que quando nós nos permitimos, né? Quando nós nos permitimos, eu falei isso ontem com uma pessoa, né? Quando nós nos permitimos, Deus ele vai envolvendo as nossas faculdades, ele vai envolvendo, né? Nos envolvendo e vai despertando em nós novos carismas, novos dons, né? Então que esse tempo da quaresma seja frutuoso nessa bendita entrega a Deus que nós devemos fazer. Que seja um tempo novo, de verdade, tempo de renovação, tempo de perdão, tempo de deixar para trás o que ficou para trás, tempo de recomeçar, tempo de perdoar, tempo de abraçar. Que Deus nos ajude a discernir tudo isso. Queridos, uma semana cheia de Deus, abençoada, que Deus os proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.